Olá pessoal do Estratégia, eu sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao estudo das características das entidades da administração indireta. No vídeo anterior nós tratamos sobre as autarquias e neste vídeo nós vamos estudar as fundações públicas, tá ok? Corta para mim o slide, por favor. Tá aí, vamos estudar hoje as fundações públicas. Antes de iniciar o estudo específico das fundações públicas, cabe enfatizar que as fundações elas são entidades ali típicas do direito privado, em que um particular ele atribui uma personalidade jurídica ao seu patrimônio, com vista à consecução de certo objetivo social sem fins lucrativos. Então, nós vemos aí muitos artistas, esportistas, que têm bastante dinheiro, né? Eles separam uma parte desse seu patrimônio e criam lá uma fundação, Fundação Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, separam uma parte do seu patrimônio para quê? Para exercer atividades de cunho social, né? E sem fins lucrativos. Então, da mesma forma que o particular ele pode criar esse tipo de fundação a partir do seu patrimônio, o poder público também pode, ok? Então, daí nós temos as fundações privadas e as fundações públicas. As fundações elas possuem alguns elementos essenciais. O primeiro seria o quê? A figura do instituidor, que seria justamente aquela pessoa que faz a dotação patrimonial, ou seja, ela separa uma parte do seu patrimônio para destiná-lo a uma finalidade específica. O que diferencia uma fundação privada de uma fundação pública é que na fundação privada o instituidor é um particular, ok? Então lá um artista, um esportista. E nas fundações públicas o instituidor é o poder público, tá ok? Então essa é uma diferença importante em relação às fundações privadas das fundações públicas. O objeto das fundações é exercer atividades de interesse social. Então, tanto lá nas fundações privadas como nas fundações públicas, nós temos o exercício de atividades de interesse social. E ausência também de fins lucrativos. Tanto numa como outra, nós temos ausência de fins lucrativos. Então, o principal aspecto aí, o principal elemento que distingue uma fundação pública de uma fundação privada é a figura do instituidor. No caso da fundação privada, é um particular que faz a dotação também do seu patrimônio, do patrimônio particular. No caso das fundações públicas, a figura do instituidor é o poder público que, por consequência, faz a dotação de um patrimônio público para a formação da fundação pública. Após essa parte inicial, nós vamos também ver os conceitos que são dados tanto pela lei como pela doutrina, os conceitos de fundações públicas. No Decreto-Lei 200 de 67, ele classifica as fundações, a fundação pública, como a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, tá ok? Então, o Decreto-Lei, ele coloca aqui a fundação como de direito privado, só que nós vamos ver que a doutrina hoje em dia, admitido, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, que as fundações também podem ser de direito público, tá ok? Então, embora aqui no Decreto-Lei ainda esteja previsto somente fundações de direito privado, nós veremos em seguida que elas podem ser tanto de direito privado como de direito público, sem fins lucrativos, ok? Uma característica essencial, criada em virtude de autorização legislativa. Então, aqui o conceito do decreto está se referindo às fundações de direito privado, porém, as fundações de direito público são efetivamente criadas por lei. Então, a lei não apenas autoriza, mas efetivamente cria as fundações de direito público para o desenvolvimento de atividades que não exigem execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, então uma característica comum de todas as entidades da administração indireta, patrimônio próprio, outra característica comum,
gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeado por recursos da União e de outras fontes. Pessoal, esse conceito do decreto-lei, ele não diz muito sobre as características das fundações públicas, mas é importante que vocês o conheçam porque, eventualmente, ele pode ser cobrado numa questão de prova, tá ok? Por outro lado, aqui o conceito dado pela doutrina, ele é mais certeiro aqui em relação, ele é mais criterioso no conceito de fundações públicas. A doutrina diz que a fundação pública é o patrimônio. Então, sempre que uma definição falar aqui em patrimônio, isso aqui já remete ao conceito de fundação pública, né? Então, como falamos anteriormente, o instituidor, ele separa parte do seu patrimônio e forma a fundação pública. Então, sempre que se fala em patrimônio, essa palavrinha já remete lá ao conceito de fundação. É o patrimônio total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, tá ok? Então, a fundação ela possui a personalidade jurídica própria e não poderia ser diferente, porque ela é uma entidade da administração indireta. Aqui o detalhe, ó, pode ser, essa personalidade jurídica pode ser tanto de direito público como de direito privado. Vimos lá atrás que o Decreto-Lei 267 ele só fala em patrimônio de direito privado, em personalidade jurídica de direito privado, mas a doutrina aqui já fala em direito público ou direito privado. Esse patrimônio é destinado por lei ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, então atividades de cunho social com capacidade de autoadministração, mediante controle da administração pública nos termos da lei. Então, esse é o conceito de fundação pública dado pela doutrina, com destaque aqui para a nossa palavrinha-chave, patrimônio, e também para a personalidade jurídica, que pode ser tanto de direito público como de direito privado. Então, exemplos aí de fundações públicas federais, temos o IBGE, a FUNAI, a UNB, a Universidade Federal, constituída sob a forma de fundação pública, a FUNASA e a FUNARTE. Então, essas são fundações públicas federais, lembrando que estados e municípios também podem criar suas próprias fundações públicas estaduais e municipais. Agora nós vamos passar a detalhar as principais características das fundações públicas. A criação e extinção. Então, aqui nós já começamos a diferenciar. Como vimos, as fundações podem ser tanto de direito público como de direito privado. No caso de uma fundação de direito público, ela é criada diretamente por lei. No caso de uma fundação de direito privado, a lei apenas autoriza a criação dessa entidade. Para ela adquirir a personalidade jurídica, ela precisa de outros atos adicionais, notadamente aí o registro de comércio, tá ok? Pelo princípio da simetria das formas jurídicas, a extinção das fundações também deve se dar pela mesma forma. Então, se for uma fundação de direito público, ela é extinta diretamente por lei. Se for uma fundação de direito privado, a lei apenas autorizará a extinção dessa fundação, sendo necessário atos adicionais para que essa extinção se concretize. O objeto das fundações é o exercício de atividades sociais que beneficiam a coletividade, sem fins lucrativos. Tá ok? Novamente, atividades sociais sem fins lucrativos. Então, a doutrina costuma chamar aqui de um patrimônio personalizado. Então, vimos lá no vídeo sobre as autarquias que as autarquias são chamadas de serviço público personalizado. Já as fundações públicas são chamadas de patrimônio personalizados. Então, é importante também guardar essa expressão aqui, patrimônio personalizado, que remete a fundações públicas. Às vezes, algumas questões de prova, elas falam lá sobre patrimônio personalizado. Então, apareceu essa expressão, já acende a luzinha que se trata de uma fundação pública. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de atividades que podem ser exercidas pelas fundações. Assistência social, assistência médica ou hospitalar, educação e ensino, pesquisas, atividades culturais, ok? Então, são atividades sociais sem fins lucrativos que podem ser
exercidas pelas fundações. Seguindo as características das fundações, o regime jurídico, como já destacado mais de uma vez, o regime jurídico das fundações pode ser de direito público ou de direito privado. A conclusão, como é que sabemos se aquela fundação se a fundação X é de direito privado ou de direito público? Então, isso deve ser extraído lá da lei que tenha criado ou autorizado a criação da fundação. Então, a priori não é possível saber. Então, você tem que ir lá na lei da fundação para analisar o que dispõe essa lei para concluir se a fundação tal é de direito público ou de direito privado. A doutrina, ela aponta aqui um outro critério também que você pode adotar para classificar uma fundação em uma fundação de direito público ou uma fundação de direito privado, que seria o critério da origem dos recursos. Como que é feita essa classificação? Se determinada fundação ela depende do orçamento público para sobreviver, então seria uma entidade de direito público. Por outro lado, se a fundação não depende do orçamento público, ou seja, se ela sobrevive basicamente das suas rendas, dos serviços que ela presta, ou das doações de terceiros, seria uma uma fundação de direito privado. Tá, ok? Então, esse é um outro critério que a doutrina ela aponta para classificar uma fundação de direito público ou de direito privado, a origem dos recursos. A fundação depende do orçamento para sobreviver? É uma fundação de direito público. Ela não depende do orçamento público para sobreviver, ou seja, ela sobrevive das suas próprias rendas, dos serviços que presta ou de doações de terceiros, então é uma fundação de direito privado. Pessoal, detalhe importante é que a expressão que usamos é fundações, por exemplo, fundações públicas de direito público ou fundações públicas de direito privado, tá ok? Então, a fundação ela é pública, aqui só um detalhe, um adendo, a fundação. A fundação é pública. Ela pode ser de direito público ou de direito privado. Por que eu estou chamando a atenção aqui? Para não confundir a fundação pública de direito privado com aquelas fundações privadas sobre as quais nós falamos lá no início do vídeo. Ok? Então lá a Fundação Ayrton Senna, por exemplo, é uma fundação privada. Ok? Ela não é. Agora, por outro lado, existem fundações públicas de direito privado. A fundação pública de direito privado, a pessoa do instituidor, quem dota o patrimônio para constituir essa fundação, também é o poder público, tá ok? Então, cuidado para não confundir aí fundação pública de direito privado com fundação privada, são entes distintos. Passado o adendo, vamos prosseguir. Outra característica importante das fundações, vamos falar um pouco sobre as prerrogativas. Então, aqui também cabe diferenciar das fundações públicas de direito público, elas possuem as mesmas prerrogativas que as autarquias. Tanto é que a doutrina, também a jurisprudência, ela chama essas fundações de direito público, elas são muito parecidas com as autarquias. Elas são até chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Ok? Então, quando você se deparar com essas expressões, fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, se refere a fundações de direito público, que possuem características muito próximas às autarquias. Com destaque aí para os prazos processuais pessoais, especiais, a questão do precatório e a imunidade tributária. Então, as fundações públicas de direito público possuem todas essas prerrogativas da mesma forma que as autarquias. Por outro lado, as fundações de direito privado não possuem essas prerrogativas, à exceção da imunidade tributária. Então, é reconhecida essa prerrogativa às fundações de direito privado. Embora ela possua a personalidade jurídica de direito privado,
elas possuem imunidade tributária. É a única prerrogativa especial que elas possuem. Elas não possuem prazos processuais especiais, nem a questão do precatório. A única prerrogativa é a imunidade tributária, tá ok, pessoal? Então, recapitulando, fundações de direito público possuem as mesmas prerrogativas que as autarquias. Por exemplo, prazos processuais especiais, precatório e imunidade tributária. Já as fundações públicas de direito privado só possuem a prerrogativa da imunidade tributária. Outra característica sobre o patrimônio, também aqui cabe diferenciar. As fundações de direito público, os bens dessas entidades são bens públicos. Já as fundações de direito privado, os bens dessa entidade são bens privados. Qual o detalhe aqui? Como as fundações de direito público, os bens delas são considerados bens públicos, eles possuem todas aquelas prerrogativas especiais que os bens públicos possuem. Por exemplo, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e aquelas restrições à alienação. Já os bens das fundações de direito privado, como são bens privados, eles não possuem essas prerrogativas, tá ok? Porém, há um detalhe aqui. Mesmo os bens das fundações de direito privado que estejam empregados na prestação de serviços públicos, eles possuem as prerrogativas de bens públicos, principalmente aí a questão da impenhorabilidade. É a prerrogativa que é mais presente, que é mais debatida, por exemplo, na jurisprudência, que as fundações de direito privado, embora seus bens sejam bens privados, se aquele bem esteja empregado diretamente na prestação do serviço público, ele possui as prerrogativas dos bens públicos, em especial a impenhorabilidade, ou seja, esses bens não podem ser penhorados para pagar dívidas da fundação perante terceiros. Tá ok? Pessoal, agora vamos falar sobre as características do pessoal, dos servidores, do pessoal que trabalha lá na fundação. Nas fundações de direito público, o pessoal se sujeita ao regime estatutário. Já nas fundações de direito privado, há uma divergência doutrinária. Não é possível afirmar, a doutrina não é pacífica, não é clara, se o pessoal das fundações públicas de direito privado, se ele se submete ao regime jurídico único, ou seja, ao regime estatutário, ou ao regime selitista. Há uma divergência doutrinária aqui, na qual não é possível afirmar se é um ou outro. A única coisa que podemos afirmar sobre o pessoal das fundações de direito privado é que eles devem, para eles serem admitidos, eles devem ser admitidos mediante concurso público, tá ok? Então, eles devem ser admitidos mediante concurso público. Como todo pessoal da administração indireta deve ser. Mas a doutrina não é pacífica, não é clara se o regime jurídico, se eles serão admitidos sob regime estatutário ou selitista. Ok? Então, recapitulando, fundações de direito público submete ao regime estatutário. Fundações públicas de direito privado, existe uma divergência doutrinária quanto ao regime jurídico, sendo certo que esse pessoal ele se submete ao princípio, à regra do concurso público. Outro ponto importante quando se estuda as fundações públicas é sobre o controle do Ministério Público. O que acontece? O Ministério Público, em relação às empresas privadas, ele exerce um controle bem rígido sobre essas entidades, sobre as fundações privadas. Lembrando lá, por exemplo, da Fundação Ayrton Senna. Então, quando o particular ele institui uma fundação, depois que ele cria a personalidade jurídica lá, que a fundação adquire personalidade jurídica própria, ela adquire vida própria. A figura do instituidor, ela não tem mais influência sobre essa fundação. Quem controla, quem fiscaliza a fundação privada é o Ministério Público. O Ministério Público, ele vela, é uma expressão que é usada, ele vela pelas fundações privadas. Inclusive, ele aprova orçamentos, ele fiscaliza bem em cima mesmo as fundações privadas. Agora, em relação às fundações públicas, há uma discussão bem grande da doutrina
em relação a essa veladura do Ministério Público. Será que seria preciso, será que ele exerce ou não, uma vez que as fundações públicas, como entidades da administração indireta que são, elas já estão sujeitas à supervisão ministerial, né, da administração direta? Será que o Ministério Público ele também exerce esse controle, essa veladura sobre as fundações públicas? Então, é uma discussão que existe na doutrina. A doutrina também não é muito específica, não é muito clara, nem a jurisprudência também sobre esse ponto. Só que para fins de prova, nós podemos ficar com o seguinte, que o Ministério Público ele exerce esse controle, ele exerce essa veladura sobre as fundações públicas da seguinte forma, na seguinte competência. Se for uma fundação pública federal, independentemente da sede onde ela está localizada, quem exerce a veladura é o Ministério Público Federal. Já, por outro lado, se for uma fundação pública estadual ou municipal, vou botar aqui, estadual ou municipal, ou se também for uma fundação privada, quem exerce essa veladura é o Ministério Público dos Estados ou o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, dependendo aí da sede, de acordo com a sede da fundação. Por exemplo, se for uma fundação sediada lá em Minas Gerais, é o Ministério Público de Minas Gerais que irá exercer esse controle, tá ok? E se for uma fundação pública federal, independentemente da sede, quem exerce é o Ministério Público Federal. Prosseguindo, o foro judicial, as fundações públicas de direito público, a regra é semelhante à das autarquias. Se for uma fundação pública de direito público federal, o foro judicial competente é a Justiça Federal. Se for, no caso das fundações de direito público estaduais e municipais, o foro é a Justiça Estadual. Já para as fundações de direito privado, também há uma divergência aqui. Para a doutrina, o foro competente é a Justiça Estadual, todas as fundações. Já para a jurisprudência, a Justiça Federal, no caso de se tratar de uma fundação federal, tá ok? Então, também existe uma divergência aqui. Por fim, uma característica importante é que os contratos das fundações de direito privado são regidos pela lei de licitações, ou seja, são contratos administrativos. Então, embora essas fundações possuam a personalidade jurídica de direito privado, os contratos que elas celebram devem observar a lei de licitações, ou seja, são contratos administrativos. É isso, pessoal. Nós falamos aqui as principais características das fundações, vimos que existem muitas divergências doutrinárias e na jurisprudência também, mas essas características que passei aqui nos slides são aquelas que são geralmente exigidas nas provas. As provas não costumam abordar muito esses pontos controversos, tá ok? Principalmente em relação às fundações de direito privado. As questões normalmente costumam ser bem pé no chão quando tratam de fundações públicas, mas é bom conhecer essas divergências para não sermos pegos de surpresa aí na prova. Então, vamos ver algumas questões, só para consolidar alguns pontos importantes. A primeira questão: as fundações governamentais de direito público não estão abrangidas pela prerrogativa da imunidade tributária, relativa aos impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços federais, estaduais e municipais, vinculados às suas finalidades essenciais. Então a questão está dizendo que as fundações governamentais de direito público não estão abrangidas pela prerrogativa da imunidade tributária. Isso está errado, né, pessoal? Vimos que as fundações públicas de direito público possuem prerrogativas semelhantes às prerrogativas das autarquias, dentre elas a imunidade tributária. Lembrando aqui que a imunidade tributária, inclusive as fundações públicas de direito privado também possuem essa prerrogativa. Então, nossa questão está, sem dúvida, errada.
Tá ok, pessoal? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre as fundações públicas. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a compreenderem melhor alguns conceitos. Obrigado pela atenção e até a próxima. Bons estudos!